Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá. Esse nosso desafio, esse bloco, se trata de falar sobre os filósofos, uma instrução sobre o conhecimento da filosofia. Então, beleza. O objetivo aqui é fazer um desafio diário em que eu vou falar de um filósofo por dia, beleza? Em ordem cronológica, os mais conhecidos, né? De cada era filosófica, beleza? Então, a jornada pelos grandes pensadores da história. Então, vamos passar aqui, beleza? Né? Desafio diário, um filósofo por dia, tranquilo. Estudando um filósofo a cada dia em ordem cronológica. Tudo bem. Então vamos passar. Beleza, vou fazer uma breve explicação, né? A pesquisa são As pesquisas são niveladas em três níveis, serão niveladas em três níveis. Vamos lá. Nível um, pesquisa simples, um vídeo de 3 minutos falando sobre o filósofo, entendeu? Ali, tópico, 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 pá, o que ele acredita, pá, e rapidinho, pô. O nível 2, que será um outro vídeo, será um documentário, uma pesquisa verificada, ampla, documentário e tudo mais. E o nível 3 será críticas e reflexões. O réu, entre aspas, o filósofo, ele será colocado à prova, para ver se ele tem razão, para ver se as afirmações dele fazem sentido, para ver se ele vivia o que ele pregava, ou ele era um hipócrita da conveniência, tá ligado? É tipo assim, ele acreditava que vinho é a melhor coisa do mundo. Então ele só vivia embriagado. Peraí, ele realmente concluiu isso filosoficamente ou era um interesse pessoal dele levantar essa ideia? Por exemplo, que ele se beneficiava, enfim, vivia, né, vivia vidas assim, né? Tipo, você entendeu? Ou seja, relacionado com ele realmente concluiu aquilo e pagou o preço de seguir aquele estilo de vida, ou aquele era um estilo de vida da própria conveniência carnal dele, a própria conveniência animal, a própria conveniência que não está lutando contra a mediocridade, que não está procurando críticas filosóficas, mas sim ele simplesmente tá escolher uma pseudo-ideiazinha ali para seguir seus próprios prazeres, suas próprias, enfim, né? Falta de domínio próprio, enfim, cinismo e tudo mais, enfim. Então vamos lá. Iremos ver também se a escolha filosófica da sua filosofia ela era um desabafo, uma questão emocional e tal. Será algo que ele precisava acreditar, né? Será algo que ele precisava. Se tem algum tipo de viés, se tem algum tipo de militância, se tem algum tipo de ego em ele não dar o braço a torcer, ou se de fato era uma conclusão baseada em uma vasta pesquisa ou reflexão pessoal filosófica com critérios lógicos, entendeu? Porque aí esse pensamento ele pode ser um candidato a ter um, entre aspas, peso de ciência. Por quê? Porque aí o cara fez uma reflexão filosófica, ele chegou em determinadas conclusões a partir de verificações e pesquisa e reflexão honesta e sincera. Então ele é um cara que chegou naquela conclusão baseado em lógica e sinceridade, ele não fez nenhum tipo de torção para a ideia a culminar no que ele precisava ou gostaria cinicamente que a ideia até concluísse. Não, foi uma pesquisa honesta, beleza? E no final as minhas próprias conclusões baseadas em minhas referências. Ou seja, eu posso falar assim, baseado no filósofo tal, esse filósofo aqui, ele teve um pensamento assim ou assado, enfim, eu vou fazer minhas conclusões, que não são conclusões pessoais, são conclusões baseadas em outras referências, que podem ser outros filósofos ou não, outros pensadores, outras pessoas. Beleza? Então, resumão. O nível 1 é uma pesquisa simples, que é esse aqui, né? Daqui para frente você vai começar a pesquisa simples, aqui eu só estou tendo a introdução. E o nível 2 é uma pesquisa, um documentário. E o nível 3 é críticas e reflexões. Beleza? Então vamos lá. Vai ser dinâmico. Aqui é uma só questão explicativa, tá? É, não vai pensando que eu vou ser nenhum maluco chato. Não. E outra, eu não estou querendo me colocar como o cara absolutamente calma. Vamos ver. Iremos seguir as linhas de raciocínio e ver até onde elas chegam. Beleza? Amo matemática e lógica e vamos ver fazendo reflexões honestas onde a gente consegue chegar. Beleza, e obviamente a gente vai usar uma conclusão honesta e bastante fundamentada para servir de lupa para analisar certas coisas, comportamentos, etc. A intenção é evoluir. Vamos analisar a partir dos filósofos. Lembrando que cada filósofo estava na sua época, né? Vamos falar um pouquinho sobre anacronismo no futuro. O filósofo ele tinha talvez menos recursos que a gente, menos informação, não tinha internet, etc. Então ele tinha às vezes pouco recurso à mente, beleza? Então para ver ele não alcançou a verdade,
mas ele fez o que ele podia, vamos colocar assim, talvez, e ajudou para que uma outra pessoa subisse nos ombros dele, né? Assim como o Isaac Newton, acho que falou, quando o povo começou a parabenizá-lo, ele falou: eu consegui chegar onde eu cheguei porque eu estava sobre ombros de gigantes. A minha pesquisa não começou do zero, ela começou a partir de pesquisa de outras pessoas que às vezes não foram nem reconhecidas. Mas beleza, fica aí a reflexão. Então vamos lá. Começou. Então aqui nosso primeiro filósofo se chama Tales de Mileto. Ele nasceu na época, ele viveu de 624 a.C. até 546 depois, antes de Cristo também. Beleza? Então lembrando que antes de Cristo o tempo contava de trás para frente, né? Então aí você pega essa data, diminui uma da outra e você vai ver qual foi a idade desse filósofo. Vou fazer aqui, vamos fazer rapidinho para termos essa informação. Viveu 78 anos? Vamos verificar. Beleza, vamos passar para frente. Próximo. Aqui está a nossa timeline, né? Temos filosofia antiga, né? 600 a.C. até 500 a.C. Temos lá. Aqui são os filósofos pré-socráticos. Por quê? Porque eles vieram antes de Sócrates. Então, essa é a o nosso primeiro grupo. Nossa primeira viagem cronológica. Nosso primeiro timeline, né? No caso, os filósofos, eles às vezes são classificados, né? Filósofos pessimistas, filósofos isso, filósofos aquilo. E nós estamos nos pré-socráticos. Então, o primeiro aqui da de esquerda é o Tales de Mileto, depois é o Heráclito de Éfeso, depois o Parmênides de Ecleia, depois o Demócrito de Abdera e depois o Sócrates, né? Então aí o Sócrates já não é mais um pré-socrático, porque ele é o Sócrates. Então vamos lá. Vamos começar pelo Tales de Mileto. Para quem não sabe, o Tales é esse aqui, tá? Vamos dar um pouquinho de destaque para Tales. Esse é o Tales. Então vamos lá, Tales. Vamos analisá-lo. Vamos começar a nossa timeline e venha nessa viagem comigo. Vamos lá, depois da introdução, vai começar agora. Beleza. O que Tales acreditava? Primeiro, Tales vivia na época dele, né? Vamos apresentar aqui a época dele. Chegou. O que Tales acreditava? Que a natureza tem ordem, que não é caos nem capricho dos deuses. Lembrando que haviam crenças na época dele, né? E eles, aparentemente, ele meio que decidiu não seguir certas crenças. Foi um pensador independente. A princípio, aparentemente, ele está sendo um pesquisador independente. No vídeo de reflexão, de nível de documentário, iremos explanar isso mais. Aqui só um checklist. Vamos lá. Segundo Tales, existe um princípio único por trás de tudo, que ele chama de Arché. Vamos ver aqui. Vamos lá, Tales, vamos entrar na sua mente. O que você acha? Qual a sua visão de mundo, Tales? Vamos lá. O que seria esse Arché? Vamos ver aqui. Segundo esse axé, esse princípio é a água. Beleza? Tales acreditava que a água seria esse axé. Beleza, aqui está a axé, o princípio a partir da água. Segundo ele, esse princípio é a água, que tudo nasce, vive e retorna a esse princípio. Que o mundo pode ser explicado pela razão e não por mitos. Beleza? Que fenômenos naturais têm causa natural e não divina. Que observar a realidade é mais importante do que repetir tradições. Ó, temos aí uma pessoa que talvez tenha feito algumas críticas relacionadas com piloto automático, com seguir a manada, etc. Né? Um cara questionador. Em vez de seguir uma direção irracionalmente, aparentemente ele começou a questionar essa direção e talvez vamos verificar se ele decidiu seguir em outra direção, ou enfim, procurar suas próprias direções e conclusões. O que Tales duvidava e rejeitava? Explicações puramente mitológicas, deuses explicando tudo, lembrando na época que ele vivia, né? Verdades baseadas só em tradição ou autoridade, ou seja, coisas repetidas, ele questionava por que está todo mundo fazendo isso, ou então por que alguém mandou, eu tenho que obedecer porque alguém mandou, se isso não faz sentido. Beleza? Então, aparentemente, parece que está, pelo pouco que pesquisamos aqui, parece que ele está sendo um cara bem legal. Que o mundo seja fruto do acaso, ele duvidava disso.
E ele duvidava que os fenômenos naturais sejam punições divinas. Rapaz, o cara. que já tô gostando desse cara. O povo naquela época pensava era assim, é. Rapaz, o cara revolucionou. O cara chegou e bateu na mesa e falou: Rapaz, aqui é diferente. Na minha mente é diferente. Vamos lá. Então, isso era o que ele duvidava. Explicações puramente mitológicas, deuses explicando tudo. Duvidava de verdades baseadas só em tradição ou autoridade, duvidava que o mundo seja fruto do acaso e duvidava que os fenômenos naturais sejam punições divinas. Rapaz, já estou gostando de fazer esse estudo. Rapaz, coisa boa. Vamos lá. Teses, teorias principais. O que ele falava? Quais eram suas teses, suas teorias, seus... Água como princípio de tudo, tese central. A... Então, a Terra flutua sobre a água, beleza, né? Lembrando que naquela época o povo acreditava nessas coisas, né? Que a Terra era em cima de um casco de tartaruga, aquela coisa toda, né? Aí vamos lá, próximo. Tudo está cheio de vida. Isso é chamado de Eita, rapaz. Ilozoísmo primitivo. Porra, depois na pesquisa profunda iremos entrar nessa palavra. A alma é um princípio de movimento. Vamos entrar nessa coisa no final, né? Ímãs têm alma porque se movem. Opa, estamos enxergando alguma possível contradição? Ele está dizendo que um mineral é algo vivo? Calma, iremos chegar lá. Então, então vamos lá. Importantes são ideias pré-científicas, não científicas no sentido moderno. O que ele pensava sobre o mundo? O mundo é inteligível, ou seja, dá para você entender leis, física, etc. Aparentemente. A natureza segue padrões. Nada acontece do nada. Opa, princípio de ação-reação. Opa. O cosmos é organizado. Porra, apesar da bagunça, ele acha que tem uma organização, né? Porque ele acha que vai ver, tudo faz um sentido, apesar de parecer bagunçado, mas algo fez aquela causa ocasionar aquele efeito e tudo mais. Então, beleza. Então, beleza. O que ele pensava sobre sociedade, não deixou críticas sociais explícitas, acreditava no valor da sabedoria prática, legal, tátil, né? Via o conhecimento como algo útil, não só teórico, não era revolucionário político. Legal, né? Temos aqui algumas explicações sobre o que ele pensava sobre a sociedade. O que ele pensava sobre Deus e deuses. Não negava os deuses gregos, mas não usava deuses para explicar a natureza. Tendência a um pensamento naturalista não religioso. E deuses, para ele, é diferente de explicação científica. Beleza? Críticas sociais diretas ou indiretas, agora, próximo tópico, vamos lá. Crítica indireta ao pensamento mítico, mitológico e tudo mais, beleza. Crítica à explicação fácil e supersticiosa. Ah, tá todo mundo fazendo por quê? Porque tá todo mundo fazendo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não sei o que. Opa, não sou por aí. Explicações fáceis eu critico, superstição eu critico e críticas sociais, valorização da razão acima do medo religioso. Opa. Lembrando que naquela época, né, não era igrejas aqui e ali. Naquela época, acho que vamos verificar no documentário se naquela época a religião e o Estado era a mesma coisa, se o Estado obrigava as pessoas a seguir as religiões deles. Depois, em Sócrates também, iremos ver um pouquinho sobre isso. Entendeu? Isso aqui não é argumento para sair criticando a igreja. Lembrando, isso aqui é uma religião como um todo e vamos verificar o que era a religião nessa época. Se tinha a ver com o Estado, se era uma pessoa, se era um rei que impôs a religião dele, quem mandava em quem. Na época do Egito também, né? Os reis, os donos, eles se achavam deuses, usavam isso para as pessoas talvez terem medo deles, né? Então temos que entender o que são essas palavras na época. No documentário profundo iremos explanar. Beleza, estilo de vida dele, opa, vida simples, foco em estudo e observação, não buscava riqueza, não era asceta extremo, não vivia isolado da sociedade. O que é asceta? Vamos descobrir aqui agora. Não me culpem, pelo amor de Deus. Asceta é uma pessoa que pratica ascetismo, renunciando aos prazeres mundanos e ao conforto material para buscar perfeição espiritual, moral ou intelectual através de orações, jejum e disciplina rigorosa. Legal. Ele não era um asceta extremo. Opa, então talvez era um asceta um pouquinho. A palavra extrema ali, né? Então vai ver um pouco ele era. Renunciava a coisas, tipo um leve monge, entre aspas, né? Então vamos lá. Então ele seguiu o que pregava, aparentemente, por enquanto. Pontos positivos das ideias, quebrou o mito como explicação do mundo, início da filosofia e da ciência ocidental, valorizou a razão, introduziu a ideia de causa natural, influenciou toda a filosofia posterior. Pontos negativos, água como princípio é ingênuo hoje,
falta de método científico rigoroso, generalizações sem teste. Ah, é água. Ah, religião não presta. Ah, não sei, vamos ver. Mistura de observação com suposição. Legal, bem observado. Ah, deve ser assim, minha suposição, então é minha observação, é minha verdade. Ah, vamos seguir a partir disso. Então isso pode ser considerado talvez um falso axioma, né? Vamos descobrir. Ponto positivo na prática da vida. Viveu de acordo com o que pensava, não explorava o conhecimento por poder, valorizava a sabedoria mais do que status, coerência entre discussões e prática. Legal. Ponto negativo na prática, pouca aplicação social direta. Opa, o cara era mais na dele. Não estruturou escola formal, dependia muito da intuição. Vixe. Tem alguns discípulos, mas vamos lá, eu acredito que aqui já. Opa, vamos passar aqui para a outra pesquisa, né? Me parece aqui, se eu tiver certo. Vamos passar aqui rapidinho. Vamos lá, só um segundo. Eu acabei de perceber uma coisa, pessoal. Eu peguei aqui a pesquisa grande do documentário e estava lendo achando que era a pesquisa de 1 minuto. Mas acabou que ficou um pouquinho explicativo, um pouquinho rico, é o vídeo introdutório, então eu vou deixar assim mesmo. Então agora eu vou seguir a partir da pesquisa de 1 minuto. Vamos lá. Tales de Mileto. Ideia-chave. O cerne do pensamento. Tales foi o primeiro cara do Ocidente a olhar para o mundo e dizer: não preciso de Deus explicando tudo, a natureza se explica sozinha. O núcleo da ideia dele é simples e radical. Para a época, tudo vem da água, tudo volta para a água é o princípio de tudo, axé. Então vamos ver. Mas ele não falava água H2O. A água para Tales era a origem, a sustentação, a transformação, a vida. Ele acreditava que a realidade tem uma causa natural e não divina. Ele acreditava mesmo nisso, ou era papo furado, ou ele acreditava de verdade. Aplicava na prática, não era charlatão. Beleza. Se ele estava certo ou errado é uma coisa, mas ele não era um mentiroso, oportunista, aparentemente. Então, beleza. Algumas coisas que ele fez. Previu um eclipse, mesmo que com algum errozinho de precisão. Usou matemática no Egito. Vamos ver aqui, ele usando a matemática no Egito. Vamos lá, grande Thales. Mostre suas descobertas. Vamos lá. Primeiro, previu um eclipse. Vamos lá. Primeiro, Thales previu um eclipse. Mesmo que com um pouco de erro de precisão. Então vamos lá. Previu um eclipse. Então, beleza. Usou matemática no Egito e ensinava geometria aplicada. Ensinava que o mundo tem ordem e lógica. Lógica sincera? Bom, ele era sincero, mas limitado à época. Ele não tinha método científico moderno, mas segundo algumas fontes, o salto mental foi gigantesco. Ele errou? Sim, mas abriu caminho para toda a filosofia e ciência, segundo algumas fontes. Sem Tales, não existe Sócrates, Platão, Aristóteles, nem ciência moderna, segundo algumas fontes. E eu vou citar alguns casos. O caso das oliveiras, história real. Diziam que filósofos eram inúteis. Tales respondeu assim: previu uma safra excepcional de azeitonas, alugou todas as prensas de azeites antes, quando a safra veio, cobrou caro. Ele ficou rico de propósito só para provar. Se eu quisesse dinheiro, eu faria. Só não acho isso mais importante. Isso mostrou, segundo muitos, inteligência prática, visão econômica, desprezo consciente pela ganância. Contribuições reais, Tales ajudou a introduzir geometria no mundo grego, medir pirâmides pelas sombras, calcular distâncias no mar, criar a ideia de prova lógica, não mito. Ele não deixou livros, mas deixou o método. E, para finalizar, tudo é água, rendeu críticas, hoje parece bobo, né? Mas pense, ele foi o primeiro a procurar uma causa única, segundo alguns. Antes dele, ninguém perguntava do porquê tudo vem, segundo algumas fontes. O erro dele foi material, não filosófico, segundo algumas fontes. Ele errou o quê, mas acertou como pensar. Pressões políticas e culturais, ele também viveu numa cidade ameaçada por guerras, dependente do comércio, vulnerável a fenômenos naturais, a necessidade de prever, calcular, planejar, pressionava a mente dele a buscar a ordem no caos. Então, finalizamos aqui o nosso Tales de Mileto e
Muito obrigado. E iremos depois para o próximo filósofo. Por enquanto, os pré-socráticos ainda. Então, o próximo vai ser o Heráclito de Éfeso, beleza? E depois, quando concluirmos os pré-socráticos, mudamos de era. Obrigado a todos.